Alright. Seja bem-vindo a mais uma aula. Bora lá. Hoje a gente vai ver a unidade 1, a lição C. Alright. Let's do this. Let's go. Então vamos lá. Agora vamos colocar aqui mais um pouco de vocabulário. Aqui temos 3 palavras: a credit card, a business card and a mobile phone. Alright? Então temos aqui que um credit card seria justamente um cartão de crédito, né? Card de cartão e credit de crédito. Agora o próximo aqui seria business card. Business, você talvez já tenha visto aí, né, no seu cotidiano, seria um negócio. E card, como eu acabei de falar, é um cartão. Só que não é um cartão corporativo, né, nem nada. Seria isso aqui, ó. É um cartão de visita. Alright? Então, isso seria um business card. E, por último, um mobile phone. E repara que a gente pode pronunciar tanto mobile ou então mobile. Só que, o que acontece? Muitas pessoas chamam o celular de cell phone ou simplesmente phone. Porque hoje em dia quase ninguém usa mais um telefone fixo. Então, você falar assim, what's your phone? Or what's your phone number? Você já poderia perguntar ali, claro, né, o próprio celular, o número da pessoa, né? Alright? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Hoje a gente vai estender mais um pouco os números, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os números e aí eu vou passar a pronúncia para vocês e relembrar também o teenager, né? Que é aquele macetinho ali para os números da adolescência. Olha aqui. Repara bem. Então, repare bem aqui os números, né? A gente vai ter, né, 13 seria 13. Lembra sempre de enfatizar aqui o teen. E no inglês você vai sim pronunciar esse N, tá? 13. O próximo, 14. 15. Cuidado que muita gente acaba caindo nessa e falar 15. Tá errado, é 15. 16. 17. 18. 19. Agora, quando a gente chega no 20, né, a gente vai ter ali 20. E como no português, a gente junta ali ó, o número, né? 21, 22, 23, 24. A mesma coisa vai acontecer em inglês. Então, olha, o 20, embora tenha aquele segundo T ali, né? 20, você pode pronunciar 20. Quase como se fosse assim, ó. 20. Uma pronúncia mais ou menos assim. Entende? 20. Ó, 22, 23, 24, 25, 26, 27, até você chegar no 30. Ali, 30, 30. Então, né, a mesma coisa vai acontecer dentro do 30, né? 31, 31, 32, 32, né? Então, de 10 em 10, temos aqui, ó, 30, que seria 30, 40, 40, 50, 50, cuidado que não é 50, é 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 e 90, 90. Aí quando chega no 100, aqui você já tem a opção de falar tanto a, 100 ou 100. Porque no inglês o artigo a ele sempre vai designar que é um e, consequentemente, você vai saber que é um substantivo que a gente está se tratando. E já conectando isso em milhares, eu vou colocar isso porque isso aqui foi até uma anotação que um aluno meu, é sempre interessante como que a gente aprende, né, dando aula e tudo mais. Eu tenho muitos alunos que acabam confundindo centenas e milhares, 100 e 1000, né? Aí eu tive um aluno que falou assim, Vitor, eu lembro pelo seguinte, centenas vem antes de milhares e centenas em inglês é com H, 100, né, que vem antes do T, de 1000. E assim foi o macete que ele utiliza para lembrar o 100 e o 1000, não confundir os dois, né? Então, ó, 100 seria 100 e 1000, 1000, alright? Então, veja bem essa segunda parte aqui do exercício, né? Fala assim, ó, work in pairs, trabalho em pares. How do we say these numbers? Como que a gente fala esses números? Ó, então, novamente, do 20 até o 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, or 100.
Aí, ó, letter B, work in the same pairs, say these numbers. Então, olha, tenta falar aí esses números, 28, 34, 47. Alright, here we go. 28, 34, 47, 51, 63, 75, 86, 92. Alright? So, repeating these numbers, 28, 34, 47, 51, 63, 75, 86, 92. Beleza? Então, continuando aqui, vamos agora começar a entender ali aqueles dados, né, que muitos sites, e principalmente quando você vai se hospedar em outro país, você vai ver, né, que justamente o que você vai preencher ali para fazer o seu check-in, né? Muitas vezes em aeroportos também a gente vai ter isso. Então, em primeiro quesito aqui, temos first name. First vem de primeiro e name de nome. Então, esse aqui vai ser o seu primeiro nome, né? Então, vamos lá agora, né? Ver o que cada um desses significa. O primeiro deles aqui, o first name, é o seu, então, primeiro nome. Primeiro nome. Alright? Que, obviamente, eu colocaria aqui, né? Vitor. Ó, surname or last name seria meu sobrenome. Então, aqui seria sobrenome, que seria Makins. O home number, ele estaria perguntando ali a respeito do seu número fixo, né? Que hoje em dia quase ninguém mais tem, ó, número fixo. Então, aqui eu colocaria que esse, né, um traço ali, porque eu não tenho. Ou então, I don't have one. Que significa justamente eu não tenho um work number, né? Então, a gente poderia colocar aqui meu número de trabalho. Então, número do trabalho. E eu preencheria aqui com o número da escola, que é, respectivamente, este aqui. Opa, foi um a mais aí. Ó, mobile number or cell phone number, meu número de celular. E aí, aqui também, né, vou colocar o mesmo ali de cima, para facilitar a nossa vida. Meu home address seria meu endereço de casa, ok? Endereço. Agora, endereço em inglês é uma coisa interessante. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês como que era o meu endereço nos Estados Unidos. Olha isso. Monterey, Califórnia. Veja bem, o meu endereço nos Estados Unidos era esse daqui. Olha. 256 Watson Street, apartment number 6. Então, no Brasil, a gente colocaria primeiro, né? Rua Watson, 256, né? Apartamento, número tal. Então, em inglês, o seu número do seu prédio, sua casa, vai vir em primeiro lugar, né? Depois a cidade e o estado. So, Monterey, California, ok? Ó, email address, justamente ali seu e-mail. Opa. Né? Address seria endereço. Então, aqui, vmli, contato, @gmail.com. Então, ó, o e-mail da escola seria justamente, ó, VMLI, o ponto eu pronuncia dot, ok? Dot, contato, com certeza eu teria que soletrar isso, né? CONTATO, at, então o arroba a gente fala at, ok? At gmail.com, alright? Agora o 8 aqui, postcode or zip code, isso é o seu CEP, alright? Então, da Califórnia também, né? O meu CEP era bem mais curto, inclusive, era 93940, 93940, acabou. Credit card number, né? Número do cartão de crédito. Cartão
de crédito. Alright? E o último, job, ele estaria aí referindo ao com o que você trabalha, né? Seu emprego. Alright? Então, eu colocaria aqui teacher. Ou então business owner, né? Como dono de negócio, algo assim do tipo. Alright? Então, essas são as informações cruciais para você ali preencher um formulário e tudo mais quando chegar nos Estados Unidos. E aí, a forma que você vai ouvir essas perguntas é justamente assim. What's your surname, please? What's your first name? And what's your nationality? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para a gente discutir isso. Então, veja bem essas perguntas. Olha, a primeira, what's your surname, please? Como que você responderia isso? O que você diria? Ó, a pessoa perguntou ali para você, what's your surname, please? Você vai responder o seguinte, my, que é o meu, surname, or last name, ou seja, você vai repetir, né, o que ele falou, o que ele quer saber, né, is Makins. Inclusive, eu prefiro usar last name ao invés de surname, né? Enfim, sempre use o que você se sentir mais confortável, tá? Ó, what's your first name? Então, se eu respondi a de cima como my surname is, né? Então, essa de baixo vai ser my name, or my first name, né? Como você quiser, is Victor. Ok? And what's your nationality? Tá lembrado lá da aula de nacionalidade? Como que a gente pode falar isso? De duas maneiras. I'm Brazilian, eu sou brasileiro, ou então I'm from Brazil, né? Tá muito claro mesmo. Eu prefiro falar I'm from Brazil. Aí, né, consequentemente, a pessoa vai saber que eu sou brasileiro. And what's your address? E aí eu vou responder my address, né? Porque não é isso que ele quer saber, is... Ok? Então, se eu quisesse usar aquele ali que eu usei no último exemplo, né? 256 Watson Street, apartment number 6. Ah, e esse hashtag, né? Que a gente hoje fala hashtag, isso antigamente era como usavam nos Estados Unidos para referir a número, né? Então, a hashtag antigamente significava number, né? And what's your postcode? Então, novamente, né? My postcode, ou então zip code, como é usado nos Estados Unidos, is 93940. And what's your mobile number? Então, what's your number? Então, vamos lá, de novo, né? My, o que eu estou interessado? Mobile number, né? Então, my number, ou my mobile number, is 359984215111. Alright? Ó, agora essa daqui. What's your home number? Eu não tenho um número fixo, né? Mas, supondo que você queira usar o seu, seria simplesmente my number is, né? Novamente. Ou, no meu caso, como eu não tenho, eu teria que dizer isso aqui, ó. I don't have one. Então, eu não tenho um, né? Eu não possuo um telefone fixo. E, por fim, what's your email address? Então, vamos lá. My email address is vmli dot, lembra? Contato at, lembra o arroba at gmail.com. E aí, terminou. Alright? Então é isso aí. Agora você sabe aí bem como respondê-las, né? Agora eu vou dar aqui algumas palavras para você. Eu quero que você preencha nessa lacuna para a gente poder trabalhar isso. Olha, a gente tem aqui dentro do vocabulário algumas palavrinhas, né? A gente tem ali repeat, que seria repetir, again, que é de novo ou novamente, please, que é por favor, could, que seria o passado de can, que seria basicamente ali o passado de conseguir, né? Então, conseguia. A gente vai usar isso para montar algumas frases, a gente vai ver em diante. E o último que é sorry, que é desculpa. Eu quero que você preencha aí dentro dessas lacunas, alright? E aí, como que ficou? Bora lá? Vamos fazer junto?
Então, aqui é o seguinte, a primeira aqui de todas essas opções, lembrando que nenhuma vai se repetir, a gente poderia usar o quê? I'm sorry. Mas por que está com uma interrogação? Porque quando você não entende alguma coisa, outra maneira de falar assim could you repeat that? Você poderia repetir isso, é falar I'm sorry. Então, quando você não entende alguma coisa, ou até quando você quer discordar, de um jeito mais dinâmico, mais agressivo, talvez, você pode falar I'm sorry. Então, a gente pode usar o I'm sorry para pedir, para que a pessoa repita o que ela tenha falado. Agora, a número 2, na construção dessa frase, a gente vai usar o could you say that again, please? Então, outra maneira de pedir para que a pessoa repita o que ela acaba de falar é falando could you say that again, please? E é claro, a gente vai ver esse could aí com mais ênfase, futuramente, quando a gente vê o passado, ok? Então, quando a gente quiser falar de uma maneira mais educada, eu posso falar could you say that again, please? Could you say that again, please? Ok? E é sempre bom a gente dar essa entonação para que fique mais compreendido, E, por último, outra maneira também de repetir seria falando, a gente utilizando aqui could you repeat that, please? Então, repare que a 2 e a 3 elas são bem parecidas, A gente mudou ali para repeat, que seria repetir, mas enfim, essas seriam as frases que a gente pode utilizar ali no dia a dia para que a gente peça para que a pessoa repita o que ela tenha falado, ou se não ficou muito bem compreendido. E é claro que vão ter N situações onde isso é muito necessário, Pedindo direção, talvez pedindo horas ali de alguma coisa, Alright, então por último aqui, gente, eu trago um car hire form. Então o que seria isso? Hire em inglês vem de contratar e form de um formulário. Então imagina que você chegou nos Estados Unidos, você está lá no aeroporto e você precisa de um carro para se locomover até o seu hotel. E aí você fez lá o seu check-in, total. Agora basta você preencher aí esse formulário. Então como que vai ficar para você? Gostaria aí que você preenchesse ele, você vai colocar aí todas essas informações e em breve eu vou voltar aqui para te mostrar como que ele vai ficar, alright? Alright, então bora lá. So, my surname is Makins. Makins is my surname, my last name. My first name is Victor. My nationality, Brazilian. My address is 256 Watson Street, apartment number 6. My mobile phone is 3599-8421-5111. My home number, I don't have one, so I'm going to leave it like this. And my email address is vmli.contato@gmail.com. Ok? Então, olha, as informações que você tem que ter preenchido aí. Surname, o seu sobrenome. First name, seu primeiro nome. Nationality, nacionalidade. Address é o seu endereço. Mobile number, ou simplesmente number, seu número de telefone. Home number, seu número de fixo, telefone fixo, se tiver. No meu caso, eu não tenho, risquei. E email address, seu e-mail. Alright? Então, é isso aí, pessoal. Aqui a gente encerra a lição C. Alright? See you next class.